pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani e essa semana a gente vai compartilhar com vocês um pouco do que a gente aprendeu nesse agitado início de 2025. Bom, de fato foi um início de ano bastante movimentado e, curiosamente, a fonte das principais incertezas econômicas, geopolíticas e financeiras foi o novo governo norte-americano. Só para a gente lembrar um pouco da história, ainda em janeiro havia muito otimismo porque se imaginou que todas as promessas de campanha não seriam implementadas. A gente começou a desconfiar desse cenário ao longo de fevereiro e março, quando se começou a entender que as opções do governo poderiam levar a custos econômicos, como menos crescimento, mas a coisa ficou complicada de vez em abril, no chamado Dia da Libertação, momento em que o governo norte-americano anunciou a imposição de tarifas para todos os seus parceiros comerciais. Isso trouxe muita instabilidade econômica, geopolítica e principalmente muita tensão financeira. Isso também levou a um ambiente de retaliações, principalmente com a China, negociações tarifárias com vários países e, mais importante, o recuo do governo norte-americano em sua política externa. Esse recuo acabou trazendo um pouco mais de tranquilidade, mas isso não significa dizer que os meses de maio e junho foram mais calmos. A gente teve não apenas novas ondas de imposição tarifárias, mantendo o tema no radar, mas a gente viu um aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio e nos Estados Unidos. O governo norte-americano começou a fazer uma pressão política muito grande em relação ao Banco Central. Isso trouxe muita intranquilidade para os investidores e a gente acabou consolidando um quadro que é uma combinação ruim para os mercados emergentes, que é uma desaceleração da economia internacional com juros mais altos nos Estados Unidos. Mas o mais importante, depois de todas essas incertezas, foi que o dólar perdeu força no mundo todo. Há uma desconfiança com relação aos Estados Unidos. Essa desconfiança é muito compartilhada pelos consumidores norte-americanos, mas os investidores estão muito preocupados e não por outro motivo. A moeda norte-americana perdeu mais de 10% de valor nos primeiros 6 meses desse ano. Portanto, um quadro global bastante instável que não ajuda países como o Brasil. Mas tem muita história aqui no Brasil também. Eu acho que dá para resumir a história no Brasil no primeiro semestre por meio de 3 temas principais. O primeiro deles, como esperado, o debate público continuou sendo marcado pela questão fiscal. Embora o governo siga perseguindo a meta de resultado primário, todo mundo sabe que essas metas são muito tímidas e insuficientes para se equilibrar a dívida pública a médio prazo. Seriam necessários superávites fiscais muito mais robustos para convencer os investidores de que isso iria acontecer. Talvez uma novidade nesse tema seja que o próprio governo começou a ficar preocupado com suas contas e alguma discussão sobre ajustes começou a acontecer. Mas a gente sabe que no ambiente político e eleitoral que a gente tem vivido, dificilmente esses temas vão prosperar. Portanto, é um tema que preocupa os investidores, mas não necessariamente é uma novidade. A segunda história tem a ver com o crescimento econômico. A gente teve um viés positivo em função de produção agrícola recorde, governo mantendo estímulos econômicos para sustentar o crescimento e um mercado de trabalho muito apertado. Todo mundo esperava alguma acomodação na taxa de desemprego, isso não aconteceu, portanto o resultado disso tudo são condições de renda muito favoráveis, impulsionando o consumo. O lado negativo é que isso dificulta a convergência da inflação, preocupa o Banco Central, que ao longo do primeiro semestre manteve uma trajetória de aperto monetário e a gente começa a ver agora alguma desaceleração no mercado de crédito. O importante, no entanto, é que, diferentemente dos últimos 4 anos, a gente não vê nenhuma grande revisão nas projeções de crescimento. Todo mundo continua esperando um crescimento entre 2 e 2,5% para esse ano, um pouco abaixo de 2% no ano que vem, mas sem grandes erros nas projeções. Bom, o último tema não tem a ver com economia, tem a ver com política. O começo do ano foi marcado por pesquisas de opinião pública que mostraram uma forte queda na avaliação do governo. Isso gerou um bom debate entre os analistas políticos e talvez, passado alguns meses, a conclusão seja de que o que gerou insatisfação na população seja a preocupação com o custo de vida, o que foi materializado por meio de alguns preços que são muito visíveis, como o câmbio, carne, ovo, café. Isso tudo trouxe insatisfação e o governo se mostrou mais frágil. A história, no entanto, não tem a ver com a queda, mas com a consequência da queda na avaliação do governo, que foi a leitura de que as eleições de 2026 poderiam ser muito mais competitivas, o que acabou incentivando tanto o governo quanto a oposição a antecipar o debate eleitoral. E isso traz uma série de implicações para o cenário, como, por exemplo, a continuidade dos estímulos econômicos do governo. Portanto, aqui no Brasil, a gente manteve a preocupação com contas públicas, crescimento econômico mais ou menos dentro do esperado. A novidade veio na área política, com um cenário global, um cenário político eleitoral muito mais competitivo.
Bom, o resumo dessa história, olhando o que a gente viu no mundo e aqui no Brasil, é que a gente teve dólar fraco fora do país, refletindo todas as incertezas em relação à economia norte-americana, e aqui no Brasil um ambiente político muito mais competitivo. Bom, essa é a história que a gente aprendeu no primeiro semestre, tem muita coisa para acontecer ainda pela frente, mas a gente certamente vai estar atualizando vocês. Um abraço, nos falamos.